Na vastidão das eras e na tessitura das mitologias, os necromantes emergem como figuras enigmáticas, entrelaçando-se nos tecidos da história com seus poderes sobre os mortos. As origens remontam aos tempos ancestrais, onde culturas como a grega viam na necromancia uma forma de comunicação com os espíritos além do véu da morte. Oráculos e sacerdotisas eram considerados mediadores entre os vivos e os falecidos, moldando as bases para a figura do necromante. No Egito Antigo, a prática da necromancia estava intrinsecamente ligada às crenças na vida após a morte e na passagem para o Dua. Os feiticeiros buscavam maneiras de acessar o reino dos mortos para obter conhecimento e orientação divina. Essa busca transcendental influenciou profundamente as representações subsequentes dos necromantes. No contexto nórdico, o tecido mitológico é enriquecido com a presença de seres como a Valquíria, que guiavam os guerreiros caídos para o além. A interação com o reino dos mortos, embora permeada por uma aura heroica, também lançou as bases para a concepção de necromantes como manipuladores das forças além-túmulo. Já nas fantasias medievais, a figura do necromante ganha contornos sombrios. Em um período em que o desconhecido despertava medo, os necromantes tornam-se vilões arquetípicos, manipulando cadáveres e desafiando as barreiras entre a vida e a morte. Nessa época, as histórias de cavaleiros e magos tornaram-se caldo fértil para a proliferação de necromantes como antagonistas sinistros, dando origem a contos épicos que ecoam até os dias atuais. Assim, o fundo histórico dos necromantes na mitologia e nas fantasias medievais é um caleidoscópio de crenças, práticas e narrativas que se entrelaçam, forjando a imagem mística e intrigante desses praticantes da magia necromântica. Suas raízes profundas atravessam eras e culturas, moldando a percepção coletiva sobre a relação entre vida e morte. Na rica tapeçaria da mitologia, a necromancia encontra expressões distintas nas culturas grega, egípcia e nórdica, revelando-se como uma prática que transcende fronteiras geográficas e temporais. Na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, desempenhava um papel central na necromancia. Os sacerdotes, conhecidos como pitonisas, eram considerados mediadores entre os vivos e os mortos. Histórias mitológicas destacam personagens como Orfeu, que desceu aos domínios de Hades em busca de sua amada Eurídice. Este mito ressoa com a ideia de superar a fronteira entre a vida e a morte, uma temática central na necromancia grega. No Egito, a necromancia estava imbuída nas crenças sobre a vida após a morte. Os feiticeiros egípcios buscavam a intercessão dos mortos, especialmente durante os rituais funerários. O Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e instruções para a vida após a morte, era uma espécie de guia espiritual. A figura de Anubis, deus da mumificação e do além, reflete a relação intrínseca entre os egípcios e a comunicação com os falecidos. No contexto nórdico, a necromancia assume nuances diferentes. A mitologia nórdica é permeada por visões do além, representadas por seres como as valquírias, que escolhiam os guerreiros mortos dignos para levá-los ao Valhalla. A prática de se comunicar com os mortos, embora envolta em heroísmo, destaca-se na jornada dos nórdicos entre os reinos dos vivos e dos mortos. Esses mitos e relatos refletem a complexidade das relações entre os vivos e os mortos nessas culturas antigas. A necromancia, longe de ser apenas uma prática sombria, emerge como uma busca por conhecimento, orientação e transcendência além das fronteiras da mortalidade, enriquecendo as tradições mitológicas dessas civilizações. A necromancia, como prática mística, revela-se em suas múltiplas facetas, abrangendo desde a comunicação com os mortos até o controle de espíritos, e, em alguns relatos, a ambiciosa busca pela ressurreição. Essas vertentes da necromancia desvendam um universo complexo e fascinante. Comunicação com os mortos. A comunicação com os mortos é a essência da necromancia, onde os praticantes buscam estabelecer um elo entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Métodos variam desde rituais elaborados até invocações específicas. Nas tradições antigas, como a grega, invocações a deuses como Hermes facilitavam a comunicação com as almas dos falecidos, controle de espíritos. Outro aspecto crucial é o controle de espíritos, uma prática que envolve domínio sobre entidades do além. Necromantes, por meio de símbolos, encantamentos e rituais, buscam subjugar essas entidades para obter conhecimento, poder ou proteção.
Em algumas narrativas, isso envolve a criação de pactos ou a imposição de comandos para manipular as forças espirituais. Ressurreição. A vertente mais ambiciosa da necromancia é a ressurreição, desafiando os limites naturais da vida e da morte. Narrativas mitológicas e fantásticas frequentemente retratam necromantes que ousam desafiar a ordem natural das coisas, buscando trazer os mortos de volta à vida. Esse poderoso aspecto da necromancia geralmente envolve sacrifícios, rituais elaborados e enfrenta dilemas éticos profundos. Magia ritualística. A necromancia, em todas as suas vertentes, é intrinsecamente ligada à magia ritualística. O uso de círculos mágicos, palavras de poder e instrumentos específicos são elementos essenciais para conduzir e controlar as energias necromânticas. Cada detalhe do ritual é cuidadosamente planejado para garantir o sucesso da prática. Consequências e dilemas morais. Entretanto, cada vertente da necromancia carrega consigo consequências e dilemas morais. A comunicação com os mortos pode revelar verdades dolorosas, o controle de espíritos pode desencadear forças incontroláveis, e a ressurreição muitas vezes exige um preço alto, seja em termos de sacrifício pessoal ou quebra de leis cósmicas. Essas diferentes vertentes da necromancia não apenas enriquecem as narrativas mitológicas e fantasias medievais, mas também destacam a complexidade moral e ética subjacente a essa prática mágica. A necromancia, como um todo, continua a fascinar e intrigar, desafiando as fronteiras entre a vida e a morte. A presença dos necromantes na cultura pop é marcante, contribuindo para a construção de narrativas complexas e personagens memoráveis que transcendem as páginas e telas. Esses praticantes da magia negra, capazes de manipular os mortos, têm desempenhado papéis variados em filmes, séries, jogos e literatura, exploração em diversos meios. Nas telonas, séries televisivas e literatura, os necromantes ganham vida de maneiras diversas. Em O Senhor dos Anéis, o personagem Sauron é um exemplo arquetípico, buscando o controle sobre os mortos para alcançar poder ilimitado. Em séries como Game of Thrones, personagens como Melisandre exploram a necromancia em busca de vantagem política e militar. Representações em jogos eletrônicos também adotam a figura do necromante como protagonista ou antagonista. Em séries como Diablo, os jogadores podem explorar habilidades necromânticas para comandar um exército de mortos-vivos. Esses jogos frequentemente abordam dilemas éticos, pois os jogadores devem equilibrar os benefícios da necromancia com suas consequências sombrias, desconstrução de estereótipos. No entanto, a cultura pop também tem buscado desconstruir estereótipos associados aos necromantes. O filme Cocô, da Pixar, apresenta uma visão única da necromancia, onde a comunicação com os mortos é retratada de maneira carinhosa e celebrativa, desafiando a percepção tradicional da prática. Influência na literatura fantástica. Na literatura fantástica contemporânea, autores exploram nuances mais profundas dos necromantes. Livros como a série Mistborn de Brandon Sanderson apresentam personagens com habilidades necromânticas, mergulhando nas implicações éticas e emocionais da manipulação dos mortos. Relevância na narrativa. Os necromantes desempenham frequentemente papéis cruciais na construção de enredos envolventes. Sua habilidade de manipular a vida e a morte cria dilemas morais e tensões narrativas, proporcionando momentos épicos e impactantes que ressoam com o público, desafios éticos e morais. Uma constante na representação dos necromantes é a exploração de desafios éticos e morais. A busca por poder através da necromancia frequentemente coloca os personagens em encruzilhadas, forçando-os a enfrentar as consequências de suas escolhas. Em suma, a presença dos necromantes na cultura pop transcende os estereótipos tradicionais, oferecendo uma riqueza de perspectivas e explorando temas profundos relacionados à vida, morte e poder. Esses personagens continuam a cativar o público, contribuindo para a diversidade e complexidade das narrativas contemporâneas. Curiosidades sobre necromantes. Além do véu da magia, alquimia da alma, alguns relatos menos conhecidos sobre necromantes sugerem a prática da alquimia da alma, uma forma de transmutar a energia vital dos mortos para potencializar os próprios poderes mágicos. Necromancia e astrologia. Em algumas tradições místicas, os necromantes são retratados como estudiosos astrológicos, acreditando que certas fases da Lua ou alinhamentos planetários intensificam suas habilidades de comunicação com os mortos, guardiões do cemitério. Em algumas culturas fictícias,
há necromantes que são vistos como guardiões dos cemitérios, mantendo a ordem espiritual e protegendo os mortos de influências negativas. Necromantes como historiadores. Certas narrativas sugerem que alguns necromantes, ao invés de buscar poder, veem a necromancia como uma ferramenta para preservar a história, consultando os espíritos para obter conhecimentos perdidos no tempo. Comunidade necromântica. Em cenários fantasiosos, existe a concepção de que necromantes formam comunidades secretas, compartilhando conhecimentos e protegendo-se mutuamente dos perigos associados à sua prática. Tatuagens necromânticas. Alguns necromantes adornam seus corpos com tatuagens mágicas, acreditando que esses desenhos concedem proteção contra forças hostis e amplificam suas habilidades necromânticas. A dualidade dos necromantes. Certas histórias exploram a dualidade dos necromantes, retratando-os como seres que, apesar de manipularem a morte, têm uma profunda compreensão e respeito pela vida. Pactos com criaturas sombrias. Em contos menos convencionais, necromantes podem ser forçados a fazer pactos com entidades sombrias, comprometendo partes de suas almas em troca de poderes necromânticos extraordinários. Necromantes no comércio. Em algumas sociedades fictícias, necromantes são incorporados ao comércio, oferecendo serviços como localização de tesouros enterrados, previsão do futuro através dos mortos e até mesmo assessoria em disputas familiares. Magia dos sussurros. Uma curiosidade peculiar é a magia dos sussurros praticada por alguns necromantes, onde, ao ouvir os murmúrios dos mortos, eles conseguem extrair informações valiosas sobre segredos ocultos e conspirações. Respeito pelos mortos. Em certas tradições, os necromantes são retratados como guardiões que buscam restaurar a paz para os espíritos perturbados, em vez de simplesmente usá-los como peões em seus jogos mágicos. Arte necromântica. Em sociedades fictícias, há necromantes que veem sua prática como uma forma de arte, esculpindo figuras e criando obras que incorporam elementos da vida e da morte. Necromantes como curandeiros. Em algumas histórias, necromantes assumem papéis de curandeiros, utilizando seus conhecimentos sobre a morte para trazer cura aos vivos, desafiando a concepção tradicional da necromancia. Instrumentos musicais mágicos. Certos necromantes são retratados como músicos habilidosos, usando instrumentos mágicos para evocar canções que transcendem o véu entre os mundos, convocando os espíritos. Necromancia vegetal. Em cenários menos convencionais, há relatos de necromantes que, em vez de lidar com os mortos, manipulam a vida vegetal, controlando plantas e raízes para atingir seus objetivos. Essas curiosidades adicionais revelam a diversidade e a inventividade presentes nas representações dos necromantes na cultura pop, destacando a riqueza das possibilidades dentro desse fascinante universo mágico. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.